Boa noite, preciosa de Jesus. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui para falar desse amor e da palavra do Pai. Está em Salmo 126. Quando os cativos voltaram de Sião, né? Deus disse: louvado porque retirei o cativeiro do seu povo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra se encontra em Salmo 126, aonde fala: quando o Senhor trouxe do cativeiro o que voltaram de Sião, estava como quem sonha. E então a sua boca se encheram de riso e a sua língua de cântico. E então se diz: entre o gentio, grande coisas fez o Senhor. Grande coisa fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Trazer outras vezes ao Senhor cativeiro, como corrente das águas do sul, e os que semeiam com lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, como também os seus feixes. Essa palavra é uma palavra de vitória nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós estamos numa circunstância tão difícil, muitas vezes as pessoas estão na caverna. Passamos por muitas etapas na nossa vida, na caminhada com Deus, e às vezes não entendemos por que estamos vivendo isso. Mas chega um dia que o Senhor resolve nos abençoar. Esse povo que Deus trouxe do cativeiro foi o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. Eles viveram na Babilônia 70 anos, na escravidão, debaixo do jugo de Nabucodonosor. Aquele homem, aquele rei, era o mais perverso daquele tempo. Não se ouvia falar em outro rei, a não ser Nabucodonosor. Ele era perverso e ele extorquia todo o reinado que estava ao redor da vida dele. E aí o povo que foi de lá do cativeiro de lá da Babilônia, muitos, mas nenhum deles se prostraram. Né? Tinha lá Daniel e seus irmãos, que viveram a vida no reinado, servindo o rei, mas ele nunca se prostrou diante daquele rei, porque aquele rei, ele não servia a Deus, e eles eram servos do Senhor. Mas eles viveram e serviram aquele rei com excelência, porque o Senhor disse que a gente está no mundo, mas não podemos viver como o mundo vive. Temos que fazer a diferença diante das pessoas e diante do cativeiro. Quando chegou 70 anos, antes de chegar a 70 anos, o Senhor tratou o rei. Ele fez com que o rei ficasse nas montanhas, nos rios, onde, como se fosse bicho. Ele foi para aqueles mapas ali, como se fosse bicho, virou como se fosse um leão ou um animal feroz. E o Senhor disse que aquele rei, ele só voltava para lá, para o trono dele, quando ele acreditasse que verdadeiramente existia um Deus que não era ele. E o Senhor deu oportunidade daquele rei. Se aquele rei, que era perverso, ele tinha os deuses dele, ele foi capaz de reconhecer o Senhor dos Senhores, que dirá nós no tempo de hoje. Que dirá muitas gente que às vezes serve outros deuses, achando que não tem outro Deus, mas tem. É um Deus invisível, um Deus que é poderoso, que sabe todas as coisas. E aí chegou o dia da volta dos filhos do Senhor. Muitos voltaram para ajudar. E esses que voltaram do cativeiro, eles voltaram como quem sonha. Tudo que tinha sido roubado daquela cidade de Judá, né, a cidade de Israel,
mas o foco mesmo foi na cidade de Judá. Foi tudo devolvido. Aquele povo voltou com tudo que aquele rei tinha tirado. Ele devolveu as pratas, devolveu os ouro, devolveu tudo para aquela cidade ela ser totalmente reconstruída. E aí o que é que sonha? Essas coisas tão poderosas que o Senhor está falando para mim e para você, que de meio às nossas lutas, em meio às nossas provas, em meio ao vale, em meio que a gente passa pela caverna, pelo vale, há um propósito debaixo do céu. E aquele que estiver no vale, aquele que estiver passando, né, a sua caverna, confie no Senhor. Porque do jeito que Deus fez naquele tempo com esse povo que estava em cativeiro, ele vai fazer no dia de hoje. Que a palavra de Deus ela fala, é verdadeira. Não tira uma vírgula da palavra do Senhor que foi escrita. Muita gente já esfriou o amor. Muita gente não crê mais que Deus existe, que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Muita gente perdeu a fé, perdeu, acha que o inferno é aqui na terra, meu irmão, aqui a gente está no céu. Você não conhece o inferno, tem o inferno, tem o primeiro céu, tem o segundo céu, tem o terceiro céu, tem a morte da carne, tem a morte do espírito, tem a terceira morte, aquela que vai para o lago de fogo, que ringe os dentes, que você não tem mais esperança quando você cair ali. Você vai viver eternamente. Já pensou a gente sofrer tanto nessa terra e ainda viver dessa forma? Quando morrer, ainda ir para o inferno e não ter oportunidade de salvação? Eu quero passar tudo nessa terra, mas em Cristo Jesus, confiando nele, fazendo dele o meu Senhor, o meu amigo, o meu companheiro, aquele que não me deixa na hora da angústia, nem da tempestade, nem na hora do sofrimento. Ele é o meu amigo verdadeiro, é Jesus. Então, nessa noite, eu declaro essa palavra, que Deus voltou os seus filhos como quem sonha, depois de 70 anos saindo desse cativeiro. E da mesma forma, ele está falando com alguém nessa noite, comigo, que como a gente viveu no passado, hoje a gente vai ter uma vida abundante. Deus vai mudar quadro nesta noite, vai fazer a roda grande e passar dentro da pequena. Você nem vai imaginar o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Simplesmente a palavra-chave é crer e obedecer que Deus pode todas as coisas. Então creia, meu irmão, que esse cativeiro que você está vivendo, o cativeiro da separação, o cativeiro do perco do familiar, a sua vida financeira, um trabalho que não chega, uma bênção que não chega até suas mãos. Tanta coisa que a gente pede, mas a maior importância da nossa vida não é bem material, é a salvação. Quando Deus nos escolhe para servir a Ele, o objetivo é ganhar vidas, salvar pessoas e buscar a nossa salvação. A gente é falho, cheio de erro, pecador, mas a gente tem que se arrepender dos nossos pecados todo dia. Amém? Fica nessa palavra, medita no Salmo 126 primeiro, onde Deus louvava porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toma essa palavra para mim, porque vamos viver como quem sonha. Vamos se alegrar e encher nossa boca de riso. Amém, meus irmãos? Porque nosso Deus ele é fiel ontem, hoje e amanhã. E nunca que a gente vai perder uma batalha, porque o Senhor fala que aquele que ora, que clama a ele nunca vai desamparar. Então, busque oração e jejum e súplica, porque aquela bênção que você tanto almeja, aquela bênção que você tanto deseja, ela vai chegar na minha vida e na sua vida. Amém? Deixe um like, deixe a sua mensagem, compartilhe a palavra de Deus, seja um evangelista da palavra de Deus,
para alcançar mais vida.